E o presidente Lula tem utilizado a estrutura do Palácio do Planalto para evitar perguntas de jornalistas em eventos oficiais. Reportagem do Estadão mostra que agora a Secretaria de Comunicação Social define um espaço para os profissionais da imprensa ocuparem durante as cerimônias realizadas na sede da presidência. O local torna Lula inacessível para entrevistas. E antes de a gente ouvir aqui a análise do Augusto Nunes, a gente vai ver um vídeo que mostra um repórter gritando uma pergunta para o presidente Lula. Ele quer saber se o sogro do ministro das Comunicações, Augusto Juscelino Filho, recebeu autorização da presidência para despachar diretamente do gabinete do ministro. Comentamos aqui ontem no programa. Vamos exibir. Presidente, houve autorização para o sogro do ministro Juscelino despachar do ministério? Presidente! Pergunta, claro, ficou sem resposta, né, Augusto? Criticavam o Bolsonaro porque ele confinava jornalistas no cercadinho, né? Respondia a todas as perguntas. A todas as perguntas. O Lula não responde por quê? Vou repetir. Eu participei da última entrevista que ele concedeu a jornalistas independentes, que foi ao programa Roda Viva. A bancada era composta por ex-apresentadores em Brasília, em dezembro de 2005, quando se tratou pela primeira vez publicamente, né, com jornalistas e presidente, do escândalo do Mensalão. E ele quebrou a cara, que ele chegou achando que ia encontrar lá um bando de sabujos, como ele encontra hoje, e ele ouviu perguntas simples como essa aí. Como essa, que ele fingiu não ter ouvido. Ele não aparece em público também, repito, desde a abertura dos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007, quando ele conheceu a magnífica, né? Ele que gosta de ser chamado de magnífico, jamais será, ouviu a magnífica vaia do Maracanã, mítica, né? Nem abriu a boca. Ele ia fazer a abertura dos Jogos e daí a pouco ele justificou a vaia porque 2 pugilistas cubanos foram deportados de volta para Cuba porque estavam no Brasil tentando chegar à liberdade na Alemanha. Então o Lula, viu, Ana? Não precisa de passeata, não. Essa é a manifestação popular. Essa é a manifestação popular. Vai a Luiz Eduardo Magalhães, na cidade, e desinformado, né, e imbecil em matéria de coisas da verdade, sobre a verdade brasileira, ele não sabe nada, imbecil. Ele nem sabe que lá é uma cidade que tem pleno emprego por causa do agro. Não é uma cidade dependente do governo federal, como quase todas, se não todas as outras do Nordeste. É uma cidade que, beneficiada pelo agro, tem 0 de desemprego. Então, o presidente da República lá ouviu o que pensam dele os que não dependem do governo e têm um mínimo de informação. E esse grito vai acompanhá-lo a cada aparição pública. Está condenado a isso. E a gente comenta aqui com justificados motivos aí o tipo de vida que milhões de brasileiros são obrigados a levar por força do medo, do autoritarismo, mas também tem o efeito colateral. O Lula está condenado a não aparecer em público sem ouvir isso. E os ministros do Supremo estão condenados a uma espécie de prisão domiciliar, que estipula o seguinte: se aparecer na rua com algum brasileiro por perto, sem proteção policial, vai ouvir uma vaia, com toga ou sem toga, qualquer ministro. Fernão, também queria te ouvir, você que é jornalista há muito tempo, como é que você enxerga aí esse tratamento destinado à imprensa pelo presidente Lula? É isso, cara. O Lula precisa estar blindado agora, né? Se tiver um jornalista daquela jornalistada que está dentro do cercado, vai fazer o que esse cara fez. Eu não sei quem foi, mas
É isso, quer dizer, uma pergunta pertinente, né? E qualquer pergunta pertinente para o Lula é irrespondível hoje, né? Porque todos os comportamentos dele e de quem cerca ele são irrespondíveis, cada vez mais, né? Então a gente está aprendendo sempre a ler tudo pelo avesso no Brasil, né? Você vê que o Arthur Lira, por exemplo, eu tinha minhas dúvidas lá, por que o Arthur Lira está se comportando como está se comportando. Eu acabei me convencendo só porque o Supremo Tribunal soltou os cachorros para cima dele. Foi lá buscar um processo, não sei de que época, para ameaçar o cara. Eu digo, pô, tá aí, então é uma prova de valor. Quer dizer, ele estava resistindo dentro dos limites possíveis hoje, né, a fazer com que a instituição Congresso Nacional se dobrasse e permitisse que eles tranquilamente anulassem votações inteiras havidas há pouco tempo atrás, né? Que é mais do que o Bolsonaro fez, por exemplo. Foi por não fazer isso que o Bolsonaro se arrebentou. Então, cara, o Lula não pode mais sair na rua, não pode mais dar entrevistas, ele não pode mais nada. Ele está cada vez mais dentro do esquema das ditaduras totalitárias, né? Enquanto nós estamos nessa transição que ainda sobra um pouco de imprensa, né, ele precisa pôr essa imprensa num cercado, né? Ele precisa calar a boca da internet, ele precisa ir calando a boca de todo mundo, porque não tem como responder de forma convincente a nada do que esse governo tem feito, né? E os asseclas dele, né? E é isso que nos diz o perigo que nós estamos correndo, porque a única forma desse pessoal sobreviver é pela violência, né? E aí eu discordo do que se disse aqui. Se o povo não for para a rua e der sustentação a atitudes como as dos Arthur Liras, com todas as ressalvas que você possa fazer, pelas circunstâncias, quer dizer, já é uma grande coisa, é mais do que tantos outros fizeram, né? E você tem aquela margem, né, do Congresso Nacional, onde você tem 195, 200 votos constantes a favor do Brasil em todas as votações, você tem uns 130 lá no PT e você tem 180 que flutuam, né, entre a venalidade e a indecisão, né? E se o povo não for para a rua sustentar esses caras, você não há de esperar que eles sejam mais realistas do que os seus representados e nem mais corajosos do que eles. Então, quer dizer, nós estamos numa situação muito crítica, né, onde tudo você hoje lê pelo avesso. Quer dizer, se você foi perseguido pelo Supremo Tribunal, isso vira uma medalha de honra ao mérito, né? É o que explica que eu estou aqui na Oeste, né? Para mim, é um dever moral eu estar num órgão de imprensa que foi censurado por esse pessoal, porque eu tenho uma história familiar de censura, e de resistência à censura, né? E isso tem que ser o povo inteiro, né? Porque nós estamos dentro de um risco, de um perigo iminente. Cada dia, cada hora que passa é mais claro para esse pessoal que eles só podem sobreviver pela violência, e eles vão exercer essa violência, como estão nos dizendo com todas as letras os abraços do Lula em todos os facínoras do mundo, em todos os governantes torturadores e bandidos do mundo.